Bem, olá a todos, bem-vindos a mais uma análise detalhada. Eu sou o vosso anfitrião habitual e hoje vamos fazer uma exploração profunda daquelas que acho que vai surpreender muita gente. Olá, sim, eu estou cá, como sempre, para ajudar a descodificar as nossas fontes e os registros históricos. E pá, a história de hoje é fascinante. É mesmo. Olhem, pensem num estádio a abarrotar. 50 mil pessoas nas bancadas, os cascóis no ar, toda a gente a cantar um hino a plenos pulmões. Arrepia sempre, não é? Exato. E quando assistimos a uma cena destas, é muito fácil assumir que estamos perante uma obra-prima de planeamento. Imaginamos logo uma sala de reuniões cheia de executivos. Com uma agência de marketing caríssima a desenhar tudo ao milímetro, claro. Exatamente. A criar o símbolo perfeito para uma instituição desportiva. Mas quer dizer, imaginem o choque de quem canta ao descobrir que essa melodia solene, tão imponente, foi na verdade gravada às escondidas. E de madrugada, num teatro vazio. Sim. E o mais insólito, escrita 3 décadas antes para a modesta banda de um asilo de beneficência. Pois, essa quebra de expectativa é o que torna esta exploração histórica tão vital para quem nos ouve. Porque nós tendemos a olhar para as tradições culturais, especialmente no desporto, como se fossem monumentos estáticos. Como se tivessem caído do céu já perfeitamente formados, não é? Exato, pá. Mas a realidade que os documentos nos mostram é que os maiores símbolos são, quase sempre, construções completamente caóticas. E a nossa análise de hoje foca-se precisamente nisso. No hino do Futebol Clube do Porto e na construção da sua antiga casa, o Estádio das Antas. Nem mais. O nosso grande objetivo aqui é mostrar como algo que parece intemporal e desenhado a régua e esquadro é, na verdade, o resultado de uma teia improvável de acasos. Acasos, muita solidariedade local, campanhas de angariação de fundos que, à luz de hoje, parecem rudimentares e, lá está, umas quantas madrugadas mal dormidas. Para conseguirmos visualizar isto bem, temos de pedir a quem nos acompanha para apagar da mente a imagem atual do futebol. Pois esqueçam os contratos milionários de direitos televisivos. Claro, estamos a falar do final dos anos 40 e início dos anos 50. O ecossistema financeiro era diametralmente oposto. Não havia investidores estrangeiros nem patrocínios globais. Então, como é que um clube conseguia erguer uma infraestrutura gigante, literalmente do zero? Dependia quase em absoluto de um conceito sociológico muito específico da época, o chamado bairrismo. O famoso bairrismo. Exato. Na prática, isto significava que se queriam construir uma obra com a magnitude das Antas, não podiam ir ao banco pedir um empréstimo gigantesco. Nem esperar que a televisão pagasse a fatura ao fim do mês. Pois não. Era a própria comunidade local, a cidade, que tinha de arregaçar as mangas e pagar a conta do próprio bolso, tijolo a tijolo, evento a evento. E os documentos históricos que andamos a analisar atestam isso perfeitamente. É uma verdadeira mentalidade de sobrevivência. Completamente. Quer dizer, antes de haver sequer uma bancada de cimento, houve uma maratona para pagar o chão onde o cimento ia assentar. Os terrenos foram garantidos só com o sinal inicial, Sim, a escritura definitiva só avança em 1948. pelo então presidente, o Dr. Cesário Bonito. E para financiar esta loucura logística toda, a direção começou a organizar as chamadas festas para o estádio. Que eram vitais para a tesouraria. E é nestes eventos que nasce a primeira banda sonora deste esforço, a Marcha do UFC de Porto. Olha, ainda bem que tocas nesse ponto, acho que é super importante deixar isto muito claro para quem está a ouvir. A marcha não é o hino. Não, de todo. O papel da marcha é estritamente mobilizador. Foi composta pelo João Manuel e pelo Carlos Dias e cantada pela Maria Amélia Canosa. E o objetivo era criar ali um sentido de urgência na malta, não é? Sem dúvida. Se olhares para a letra, isso é óbvio. Eles dizem algo como: cantemos com voz sonora a toda a hora, pois somos portistas e sempre bairristas, pelo nosso Porto. Lá está a palavra bairristas outra vez. Exato. Essa repetição não é um recurso poético, percebes? É um apelo super utilitário. O clube estava basicamente a gritar à população que precisava deles. A força vinha exclusivamente das pessoas. Sabes, a melhor analogia moderna que me ocorre para estas festas para o estádio é pensar nelas como um gigantesco crowdfunding. Um Kickstarter dos anos 50. Exatamente isso, pá. O clube era o projeto, a pedir à população para doar os trocos. Mas com um detalhe que hoje em dia seria impensável.
O nível dos artistas convidados? Brutal, não é? Os jornais da época falam de um evento incrível no Coliseu do Porto, a 8 de março de 1951. Eles trouxeram o programa de rádio mais famoso do país, o Comboio das 6h30, Para ser feito ao vivo, com o Vasco Santana, atenção. com o Vasco Santana, e a própria Amália Rodrigues acabou por atuar nestas festas, porque a Maria Amélia Canossa fez a ponte e falou com ela. É obra. Ter os dois maiores ícones da cultura popular portuguesa a atuar para ajudar a pagar um estádio ilustra bem o alcance social do projeto. E a força motriz daquela comunidade. E ilustra também a persistência ao longo do tempo, porque isto não foi capricho de um presidente só, atravessou vários mandatos. Sim, foi um esforço de décadas quase. A visão começou com figuras como Júlio Ribeiro Campos, que, repara, chegou a fundar o jornal O Porto, ali entre 1948 e 1949. Para comunicar diretamente com a massa associativa, certo? Exato. Para manter a chama acesa, depois tiveste o Miguel Pereira, que fez o lançamento da primeira pedra, até chegar ao Dr. Urgel Horta. Que é o homem que finalmente corta a fita na inauguração. Mas olha, é aqui que a documentação me obriga a fazer uma pausa e a fazer de advogado do diabo. Diz lá. Se essa campanha foi um sucesso estrondoso, e se a marcha com a voz da Maria Amélia Canosa andava na boca de toda a gente e estava a render dinheiro, por que mudar? Por que motivo é que, subitamente, decidem que precisam de uma música nova para a inauguração? A marcha já era um sucesso, deitá-la para o lado parece, sei lá, um desperdício. Eu percebo a dúvida, mas há uma diferença profunda entre mobilização e institucionalização. Explica lá isso. A marcha, por ser tão festiva e acelerada, estava muito ligada ao suor da obra, à recolha de fundos. Era, digamos, o som do estaleiro de construção. Não, estou a ver. Mas a inauguração de um colosso como as Antas, que estava marcada para 28 de maio de 1952, pedia outro peso, pedia solenidade. Uma marcha é muito efusiva, mas um hino é outra coisa. Exato, um hino tem de projetar a identidade não só para celebrar o fim da obra, mas para durar séculos. Tem de ter uma gravidade emocional que a marcha, por natureza, não tinha. E essa procura pela gravidade que origina tal história surreal que falamos no início. Porque uma pessoa normal pensaria que eles iam encomendar uma música a um compositor famoso da altura. Seria o percurso lógico. Mas não. Longe disso. Quando estava a ler os registros de 1922, deparo-me com uma instituição chamada Asilo do Terço. E pá, confesso que tive de reler a frase. É surpreendente, sim. Estamos a falar de uma instituição de beneficência que abrigava pessoas carenciadas. A minha grande dúvida foi logo como é que o ADN rítmico de um hino de 1952 vem de um asilo que lutava para sobreviver 30 anos antes. É uma ligação improvável. Mas a resposta está na forma como o tecido social da cidade funcionava nos anos 20. O desporto era mais integrado na sociedade, não é? Muito mais. Não era esta indústria milionária e fechada de hoje. Fazia parte das redes de solidariedade da cidade. O clube apoiava frequentemente quem passava dificuldades. E o Asilo do Terço devia estar a passar por um mau bocado. Estava com sérios problemas financeiros. Para ajudar, organizavam-se festivais desportivos e a receita da bilheteira ia diretamente para o asilo. Uma atitude muito nobre. Sim, e como forma de agradecimento, a banda musical do Asilo do Terço ia tocar aos intervalos desses jogos. E é num desses intervalos que se dá um momento de magia. Certo. Exatamente. No verão de 1922, ali por agosto, o maestro da banda, o António Figueiredo e Melo, decide que os miúdos precisam de algo novo. Ele queria inovar um bocado o repertório. Então compõe uma melodia instrumental inédita. Os miúdos tocam aquilo no campo, se calhar repetem a dose noutros festivais e depois, pronto, desaparece. Literalmente. A pauta vai para o fundo de uma gaveta e a história dá um salto de 3 décadas. E é esse salto que nos leva de volta à inauguração de 1952. A Comissão de Festas, liderada pelo Mário do Amaral, andava a arrancar cabelos à procura da tal melodia solene. E é aí que entra o verdadeiro herói anónimo desta história, o Hipólito Magalhães. Que figura fascinante, pá. Pois é, ele acumulava funções na cidade. Fazia parte da direção do Asilo do Terço e, ao mesmo tempo, estava na Comissão de Festas das Antas. Foi a memória de elefante desse senhor que salvou a pauta. Exato. Ele lembra-se daquela melodia do maestro Figueiredo e Melo, 30 anos depois. É incrível. A imagem que isto me dá faz-me lembrar o mundo da produção musical independente. Como assim? Imagina alguém que descobre uma velha cassete com uma demo instrumental cheia de pó no fundo de um sótão.
limpa a fita, põe a tocar e de repente a sala inteira percebe que tem ali um mega sucesso. É uma ótima analogia. O Mário do Amaral ouviu aquilo e viu logo o potencial. Tinha a tal solenidade. Mas havia um problema técnico óbvio. O maestro do asilo só tinha feito a música. Não havia uma única palavra ali. Faltava a letra para dar voz àquelas pessoas todas. E a solução encontrada mostra bem o caráter comunitário de que falávamos. Não foram contratar nenhum poeta famoso, pois não? Não. O Mário do Amaral virou-se para dentro. Desafiou o Heitor Campos Monteiro, que os registros referem orgulhosamente como o sócio número 464. Ele é que foi incumbido de escrever a letra para a melodia de 1922. E, a partir desse momento, os registros mostram que isto vira uma odisseia logística alucinante. Porque o tempo não parava e a inauguração estava quase aí. Tinham a letra do sócio e a música do asilo. Mas transformar isto num disco de vinil nos anos 50 e distribuir às massas em tempo recorde exigiu milagres. Para começar, tiveram de mexer no ritmo da música. Pois 30 anos na música é uma eternidade. A cadência dos anos 20 se calhar era um bocado lenta para 1952. Era muito parada, sim. É aí que o maestro Afonso Valentim entra em estúdio para fazer a ponte. Os apontamentos técnicos dizem que ele aplicou uma ligeira modificação à partitura. Ligeira modificação é como quem diz, deu-lhe um empurrão. Acelerou o passe, deu-lhe um vigor próprio para ser cantada por multidões num estádio gigante e não por uma bandinha ao intervalo. Faz sentido. Mas olha, o que me deixou absolutamente estupefacto nos documentos foi a parte da gravação. Ah, o Teatro São João? Sim, o dia foi 31 de março de 1952. Chamam outra vez a Maria Amélia Canossa. O local é o Teatro São João, no Porto. Mas eles não entram lá calmamente, à tarde, com um cafezinho para gravar. Não podiam. O estúdio era improvisado e não tinha insonorização nenhuma. Exato. Qualquer barulho da rua entrava nos microfones. Então, qual foi a brilhante solução? Marcar a gravação para a calada da madrugada. Tiveram de esperar que a cidade fosse dormir? Ficaram à espera que os elétricos parassem de circular para o barulho não ficar nas fitas. Isto não parece uma operação institucional de um clube grande. Parece mais aquela banda de indie rock na garagem. Tal e qual. A gravar de madrugada a cruzar os dedos para que a vizinha não chame a polícia. É de uma precariedade fascinante. Mas era o pragmatismo puro, a funcionar perante a falta de recursos. E a pressa também tinha uma justificação industrial muito forte. Qual era? Portugal, na altura, não tinha capacidade para prensar os discos de vinil com a qualidade e rapidez que eles queriam. A sério? Não fazíamos cá os discos? Não os discos finais. As matrizes que gravaram naquela madrugada tiveram de ser enviadas de barco para a Inglaterra. De barco. Uau! Sim, os discos foram fabricados no estrangeiro e ainda tiveram de fazer a viagem de volta para cá antes de 28 de maio. O calendário era um pesadelo. Isso levanta-me um problema sociológico muito engraçado. Diz. Eles finalmente têm os discos. O estádio vai receber milhares de pessoas. Mas de que serve ter o hino mais bonito do mundo, chegado de Inglaterra, se no dia da festa ninguém sabe cantar aquilo? Esse era o grande risco. As bancadas podiam ficar em silêncio. Como é que, na década de 50, sem internet, sem redes sociais, tu ensinas uma música complexa a uma cidade inteira em tão pouco tempo? É aí que entra a jogada de mestre, em termos de comunicação. Eles montaram uma operação de ensino à distância, por assim dizer. Usando os jornais e a rádio, imagino. Exatamente. A 13 de maio de 1952, publicaram a letra do Sócio 464 na primeira página do jornal O Porto. Para as pessoas lerem e decorarem. E, ao mesmo tempo, entregaram o disco às estações de rádio locais, que passaram a música vezes sem conta na semana antes da inauguração. Uma verdadeira lavagem cerebral no bom sentido. A mensagem era que a malta tinha o dever de ir para lá de letra estudada. O hino não era para ser ouvido como num concerto, era para ser executado pelo público. E faz todo sentido quando lês as palavras do Heitor Campos Monteiro. Ele escreve assim: ao meu Porto, onde a eterna mocidade diz à gente o que é ser nobre e leal. É um poema lindíssimo.
O pendão leva o escudo da cidade que na história deu o nome a Portugal. Sim, Ou seja, não é uma letra sobre dar pontapés na bola ou esmagar o adversário. nada disso. É um manifesto de valores cívicos. Exato. É muito fácil perceber porque é que as pessoas quiseram decorar isto. Porque faz exatamente aquilo que um símbolo intemporal exige e leva a questão a uma identidade regional. E quando o dia 28 de maio chega e Urgel Horta inaugura as Antas, Aquilo ecoa por todo o lado. já não pertence aos mestres, pertence àquelas pessoas. O mito consolida-se ali. Pois, os mitos são incríveis, mas a verdade, e a nossa análise às fontes prova isto, é que os mitos às vezes precisam de uns certos retoques. Ser bem oleados, não é? Precisamente, porque eu fui cruzar os documentos fotográficos com os relatórios das contratações da época e encontrei ali um verdadeiro buraco temporal. Estás a falar da fotografia oficial. Sim, a icónica fotografia da equipa no dia da inauguração, a imagem que supostamente eterniza a glória daquele 28 de maio. Onde estão as lendas todas. Barrigana, Virgílio. Pedroto, Hernani, o Monteiro da Costa, estão lá todos, tudo impecável. Só que a fotografia exibe também dois jogadores, o Carlos Duarte e o Albacini. E o calendário diz-nos que há aí um problema, certo? Um problema gigante. Esses dois jogadores, e um terceiro chamado Perdigão, só chegaram ao clube 8 dias depois da inauguração. 8 dias depois. Ou seja, a imagem mais célebre do dia da inauguração foi fisicamente impossível de ter sido tirada naquele dia. Foi tirada mais tarde e vendida como sendo da inauguração. Esse é um exemplo clássico de como a história oficial se sobrepõe à cronologia factual. É quase uma encenação. Eles precisavam de criar uma memória visual perfeita do plantel daquela nova era. Então, encenaram e retrodataram a fotografia. Na mente das pessoas, a verdade emocional, a equipa ideal no estádio novo, era muito mais importante do que a precisão do calendário. A narrativa mítica exigia uma imagem irretocável, pronto. Exatamente. No entanto, o relevado acabou por não seguir sempre um guião assim tão triunfante quanto a fotografia. Longe disso. Logo após a construção de um estádio colossal, era natural prever um domínio desportivo total. E ao início parecia que sim. Tiveram logo alguns momentos altos. 4 anos depois da inauguração, em 1956, ganham o campeonato na última jornada a bater a Académica de Coimbra por 3-0, com o treinador Justrich. Um marco importante. E depois, em 1959, com o histórico Bela Gutmann, voltam a conquistar o título. De forma dramática, outra vez na última jornada, lá em Torres Vedras. Também por 3-0. É importante sublinhar que esse campeonato de 59 é um ponto de viragem brutal na identidade do clube. Por causa do árbitro Inácio Calabote. Sim, marcante por causa da atuação dessa figura. E os factos dizem-nos de forma totalmente isenta que o Calabote viria a ser irradiado, ou seja, expulso da arbitragem. Um facto histórico inegável, independentemente das posições que se tomem. E o que nos interessa aqui do ponto de vista sociológico nem é a polémica desportiva. É como o rescaldo de tudo isso alimentou uma mentalidade fortíssima de nós contra o mundo. A ideia de que as vitórias tinham de ser arrancadas a ferros, contra tudo e contra todos. Isso mesmo. Adensou a coesão identitária de toda a região. E, essa coesão estava prestes a sofrer o seu teste de stress definitivo. Porque depois desse pico de emoção de 1959, o guião vitorioso quebra-se abruptamente. Entram no deserto. Num deserto desportivo assustador, uma estagnação que os associados recordam como um doloroso jejum de títulos de campeão. 19 anos, não é? 19 longos anos. 19 anos a ver os rivais levantarem a taça. Para quem vive o desporto, isto é uma eternidade capaz de esvaziar qualquer estádio e destruir o clube. E é precisamente nessas quase 2 décadas de travessia no deserto que nós percebemos a força brutal daquela música do asilo. O hino resistiu. Ganha uma nova dimensão. Repara na ironia profunda. Tu estares a cantarolar uma letra sobre um livro de honra de vitórias sem igual. Em que não tens vitórias nenhumas para celebrar? Pois, mas o hino não definhou com a falta de títulos. Pelo contrário, tornou-se no escudo protetor daquela comunidade. Ou seja, quando a equipa falhava, as pessoas agarravam-se à música. Continuavam lá a cantar sobre a tal eterna mocidade, porque a música deixou de ser apenas sobre ganhar jogos, passou a ser sobre a recusa em desaparecer. Isso é lindo. Mostra como a utilidade dos objetos culturais muda radicalmente com o tempo. É o poder da resiliência. Imagina, a música nasceu para agradecer caridade nos anos 20, foi promovida à banda sonora de inauguração nos anos 50 e virou a âncora de sobrevivência psicológica nos anos 60 e 70. E essa resiliência garantiu que a melodia sobrevivesse ao deserto,
voltasse a ver títulos e transitasse intocável para a era moderna. Sim, afinal foi este mesmo cântico que fechou as Antas e inaugurou o Estádio do Dragão em 2003 e o Dragão Caixa em 2009. Em retrospectiva, acho que toda esta história ensina-nos imenso sobre como é gerado o património imaterial. É uma lição fantástica. Vimos que não há uma planta de arquitetura perfeita para criar a alma de uma instituição. É tudo uma acumulação de vontades e de pequenas coincidências. Os coliseus com as estrelas, a pauta esquecida, a gravação clandestina de madrugada. Tudo isso. Sim, e a adoção emocional por um público que usou o poema como boia de salvação nas tormentas. São pequenos remendos da história, pá. Quando cozidos todos juntos, formam um tecido que hoje nós julgamos que é sagrado e impenetrável. Pensar em como isto podia ter sido diferente chega a dar vertigens. Exige-nos mesmo que repensemos tudo aquilo que hoje tomamos como garantido nas tradições. Sem dúvida. Olha, para fecharmos, deixo aqui um cenário para quem nos está a ouvir pensar no resto do dia. Força. Imaginem só que em agosto de 1922, o maestro do asilo, o António Figueiredo e Melo, estava com uma valente dor de cabeça e decidiu não escrever música nenhuma para o intervalo. Mudava tudo. Ou que, em 1952, o Sr. Hipólito Magalhães, atolado em papelada da Comissão de Festas, se esquecia completamente da melodia. Era o mais provável de acontecer. Hoje, aquelas dezenas de milhares de vozes que juram fidelidade no estádio estariam inquestionavelmente a entoar uma coisa completamente diferente. E isto obriga-nos a uma reflexão muito mais vasta. De certeza. Quantas outras tradições monumentais nas nossas vidas, coisas que seguimos todos os dias, sem hesitar, não passarão apenas de velhas histórias improvisadas, dependentes de heróis acidentais e madrugadas insones que a sociedade muito convenientemente decidiu transformar em destino. Fica ao pensamento.